Boa tarde, meu nome é André e eu trabalho numa organização chamada Atletas em Ação. O Atletas em Ação é uma organização que nasceu nos Estados Unidos na década de 60. Então, dentro da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, eles tinham um ministério forte, tem até hoje um ministério forte com estudantes universitários. Só que dentro do ambiente da universidade tinha um grupo que eles tinham muita dificuldade de que participassem dos grupos de discipulado ali, que eram os atletas da universidade, porque eles ou estavam treinando, ou estavam na academia, e nos outros momentos eles precisavam estudar, porque eles precisavam manter as boas notas. Então era muito limitado o tempo dos estudantes universitários para participar desses grupos de discipulado. E aí um cara teve a ideia de fazer viagens internacionais de times de esporte. Então montar time de futebol americano, time de basquete, time de luta greco-romana. Então montar times de estudantes para viajarem para outro país. Então para fazerem evangelismo através de jogos, clínicas, acampamentos em outros países. Só que na verdade os estudantes achando que eles estavam indo para servir, e isso realmente acontecia, mas eles eram foco, porque a ideia é que nesses 15 dias, 20 dias, um mês que eles ficassem juntos nessa viagem, eles fossem discipulados, acompanhados e tivessem um investimento intensivo na vida deles. E aí o que aconteceu foi que quando esses caras voltavam para o ambiente universitário, eles já estavam tão engajados e aquela viagem fez tanta diferença na vida deles, que eles procuravam e achavam espaço porque eles queriam estar nos grupos de discipulado. Então basicamente foi assim que nasceu Atletas em Ação, dentro do contexto de universidade, e foi isso que ela fez por décadas e décadas. Então em 80 isso chega aqui no Brasil, através de um americano chamado Cooper e de um brasileiro chamado Bira, que ele era jogador de basquete, convertido e apaixonado por missões, e eles começaram a desenvolver isso aqui no Brasil. Atletas em Ação, ela tem representação em mais de 60 países, só que a gente é forte mesmo nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, e a maior parte, acho a maior força de Atletas em Ação até então é através do ministério nas universidades ainda, trabalhando com capelania de times, com essas viagens internacionais. Então é isso que a Atletas em Ação vem fazendo todos esses anos. Em 2012, a diretoria global mudou, e aí o novo diretor global, ele viu que esse modelo de universidade ele só funciona em Estados Unidos e Canadá. Em todos os outros países, incluindo o Brasil, a gente tem muita dificuldade de fazer esse ministério a partir da universidade, porque muitos dos atletas eles param de estudar para seguir a carreira esportiva. Então ele pensou, como a gente pode criar um novo paradigma de ministério de esporte que seja algo viável para países que não têm o mesmo contexto dos Estados Unidos. E aí eles pensaram em desenvolver algo que já estava acontecendo na Holanda, que são ministérios de esporte a partir da igreja local. Equipar a igreja local para utilizar o esporte para se conectar com a comunidade ao redor. Então, basicamente, isso era a ideia, só que eles precisavam desenvolver conteúdo e desenvolver essa estratégia. E aí eles escolheram o Brasil para a gente desenvolver essa estratégia aqui. Então, a gente está num processo desde 2012, construindo isso aí na proposta de criar um modelo global. Então, a ideia depois é investir nisso para que isso vá para todo mundo no modelo. E aí a gente até brinca, né? Porque se funcionar aqui no Brasil, vai funcionar em qualquer lugar. Não, mas brincadeira à parte, a gente está trabalhando duro nisso e é teste, é fazer coisas, e a gente tem visto muitos resultados. Então, o que a gente vai ver hoje é um pouco dos resultados desses experimentos que a gente vem fazendo desde 2012, e aí agora a gente vai entrar aqui no conteúdo. Então eu queria começar perguntando para você, para que a igreja existe? Qual que é o propósito da igreja? Por que Jesus, quando ele parte ali, e ele deixa os discípulos, e por que existe a igreja? Não é uma pergunta retórica. Para adorar e servir a Deus. Alguém tem mais palpites? Dar continuidade ao ministério de Jesus da reconciliação. Dar continuidade ao ministério de Jesus da reconciliação. Para que a igreja existe, gente? Para tornar Deus conhecido em todo o povo, tribo, língua e nação.
para tornar Deus conhecido em todos os povos. Então, basicamente é isso que vocês falaram. Só que eu gosto de falar também, é muito fácil a gente descobrir para que uma coisa existe quando a gente imagina o cenário de o que se acontecesse, aquele negócio podia deixar de existir. Então, o que se acontecesse, a igreja não teria mais necessidade da igreja, se todo mundo estivesse dentro dela. Então, a partir do mundo que todo mundo estivesse dentro da igreja, aí não tinha mais necessidade da igreja. Porque a igreja, ela é justamente isso, ela é a continuação do ministério de Jesus, esse ministério da reconciliação, e ela é um sinal no meio dos povos para glorificar a Deus. Então, essa é a proposta da igreja. A gente está aqui para ser um sinal no meio de todos os povos. Assim como Israel, lá no Antigo Testamento, era um sinal para os outros povos, a igreja hoje é esse sinal, ela é isso tudo. Então, a partir do momento que todo mundo estivesse dentro da igreja, a gente não teria mais necessidade de ter, porque todo mundo já estaria dentro. O William Temple, ele fala isso aí, ó, a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe para o benefício de seus não membros. Então, ela não existe para os benefícios de quem está dentro, mas a igreja só existe por causa de quem está fora. Então, essa é a igreja bíblica. Essa igreja, ela não existe em prol do benefício único dos membros. A gente tem isso também, então a gente tem a comunhão, a gente tem a parte do ensino, isso tudo está englobado, mas tudo isso é para fortalecer a igreja, para que ela viva para fora, para que ela esteja em missão. Então, aqui é um gráfico mais ou menos que fala do papel da igreja na evangelização. Isso, provavelmente todos vocês viram desde que a gente se converteu, a gente vem vendo esse desenho, que é o seguinte. A gente tem Deus de um lado, do outro lado nós temos o homem e os não crentes, a comunidade dos não cristãos, e entre eles dois tem um abismo. Como é o nome desse abismo? Pecado. Gente, todo mundo, a gente já viu isso. Então, pecado, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só existe um acesso do homem até Deus. Que acesso é esse? Jesus. Então, todos nós já vimos isso. Então, João 14,6 ali, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aqui é básico, todos nós já vimos isso é tranquilo para todos nós. Só que a gente acredita, e olhando para a igreja hoje, isso é verdade absoluta, mas talvez seja um cenário incompleto. E a gente queria sugerir que esse não é o único abismo que precisa ser ultrapassado. Existe um segundo abismo que a gente precisa passar antes de estar pronto para a pregação. Porque o que acontece? Nesse primeiro... Se a gente entende que o homem está ali no meio e não aqui, a gente entende que o homem está pronto a qualquer momento para ouvir do Evangelho. E olhando para o contexto de igreja e comunidades, geralmente isso não é o que acontece. Existe um segundo abismo que a gente vai chamar de o abismo da cultura. Então, dos ismos, a gente tem relativismo, a gente tem o modernismo, pós-modernismo, hedonismo, individualismo, humanismo, mas todos esses elementos da cultura, eles pregam a ideia de que não existem absolutos. Só que a nossa pregação, a palavra de Deus, ela vai falar um evangelho que é cheia de absolutos. Que todas as coisas foram criadas por Deus, que um dia o homem se separou de Deus, e ele não pode chegar até Deus por si mesmo, e que Jesus é a resposta para que ele tenha novamente um relacionamento com Deus. Então, isso são absolutos. Como é que a gente vai entregar esses absolutos para uma geração e para pessoas que não acreditam em absolutos? Então, a gente precisa construir essa segunda ponte para preparar a pessoa para ouvir o evangelho do Senhor Jesus. E a gente vai chamar essa segunda de ponte de relevância, criar relevância com a comunidade. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, porque olhando para a Bíblia, parece que existe um padrão quanto ao engajamento com a cultura. Então, a gente vai ver, por exemplo, no exemplo de Daniel. Então, se você for ver Daniel, capítulo 2, você vai ver a história de Nabucodonosor. Ele tem um sonho
E aí, nesse sonho, é muito vívido para ele, é algo que fala muito com ele. Na cultura babilônica daquela época, os sonhos eles significavam muito. E aí, você já conhece a história, ele vai e ele pede para que alguém interprete isso. Ele chama todos os magos, os feiticeiros, tudo, para que alguém interprete esse sonho. Só que ele não queria que tivesse erro, ele queria que acertasse. Então, ele falou, não, vocês não têm só que interpretar o sonho, vocês têm que me falar qual foi o sonho, que assim eu vou ter certeza que a interpretação está certa. E nenhum dos caras consegue fazer isso, nenhum dos caras consegue interpretar o sonho. E aí o rei fala, não, então eu vou matar todo mundo, inclusive os filhos de Israel, aqueles que eu trouxe lá de Israel, os sábios deles, que estão no meio deles todos. Daí Daniel, ouvindo essa história, vai lá, ele diz, não, peraí, o meu Deus é um Deus que pode todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Se alguém pode interpretar um sonho, é o nosso Deus que cria todas as coisas. Mas lembrem de uma coisa, interpretação de sonho não era algo da cultura judaica daquela época, não era coisa que as pessoas que seguiam a Deus faziam. Isso estava extremamente ligado à cultura pagã babilônica. Então, o que o Daniel faz? Ele pede ajuda de Deus para se engajar utilizando um elemento da cultura pagã babilônica. Então, hoje em dia, provavelmente, nós iríamos julgar o Daniel porque ele fez isso. Porque a gente fala, não, isso não é uma coisa que um cristão faz. Isso não é uma coisa que um filho de Deus vai fazer. Mas ele vai e ele usa isso, então ele usa um elemento da cultura para criar uma ponte de relevância. E a gente percebe que quem vê isso, os elementos daquela cultura, eles retornam com algo que a gente vai ver nos versículos. Então, Daniel capítulo 2, os versículos 48 e 49. Eles falam assim, ó. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, o resultado disso aqui é que eles conferiram autoridade a Daniel. Eles colocaram Daniel num posto elevado e deram relevância para ele. E não só para Daniel, mas para os amigos deles também. E o que eles fazem? Em vez deles, e eu acho que seria totalmente cabível Daniel chegar e falar, não, rei, muito legal, gostei muito dessa ideia, muito obrigado, me sinto muito honrado, mas o que eu gostaria mesmo é de voltar para Israel. E tendo em vista esse pedido atendido, eu acho que o rei liberaria isso. Mas ele falou, não, talvez eu seja mais relevante aqui, fazendo as coisas aqui, do que voltando lá para Israel. Porque ele não via diferença entre o trabalho de um sacerdote e o trabalho dele secular ali na corte do rei. Então ele se engaja com a cultura e a cultura retorna autoridade para ele. A gente vai ver essa mesma coisa acontecendo lá em Atos 17. Quando Paulo ele está em Atenas, e aí ele começa a pregação dele, cheia de autoridade, usando elementos da cultura grega. Então ele usa a arquitetura, os monumentos históricos, e ele usa a poesia grega. Então ele está lá se engajando com a cultura pagã grega, e eles retornam para ele a autoridade. No final a gente vê que eles ouvem e muitos se convertem no final e seguem a Paulo ali no final. Então isso é meio que um padrão. O engajamento com a cultura retorna a autoridade para aquele que está fazendo isso. Então Jesus é a mesma coisa. Jesus era um cara que, diferente dos outros rabis daquela época, ele vivia no meio do povo, fazendo coisas do povo, frequentando as festas do povo,
comendo junto com eles e usando vários elementos da cultura deles. E o que eles falavam? Esse rabi é diferente. Ele fala como quem tem autoridade. Então, a partir do momento que a gente se engaja com elementos da cultura daquele lugar, eles retornam para a gente autoridade. Então, essa é a ideia da construção da ponte de relevância. E mais ou menos essa é a base da teologia do uso do esporte para conectar. Então, basicamente, isso eu queria justificar por que essa relação de igreja e esporte, porque tudo isso, o esporte ele tem um caráter de cristãos e não cristãos criarem relacionamento. Ele é essa ponte de relevância. Então, se eu perguntar para vocês aqui, como foi que você conheceu a Cristo? Então, levanta a mão quem foi através de um amigo. Fica com a mão levantada. Levanta a mão quem foi através de um familiar. E isso encaixa se você nasceu num lar cristão. Então, levanta a mão quem foi através de qualquer outra pessoa. Então, a maioria que a gente tem aqui nessa sala foi através de relacionamentos, envolveu uma outra pessoa. Só que, infelizmente, à medida que a gente vai se caminhando com Cristo, andando numa igreja, infelizmente por causa da cultura e da tradição da igreja, cada vez menos a gente tem relacionamentos com não cristãos. Então tem um pastor carioca chamado Franklin Cesar, que ele fez uma pesquisa na igreja dele. E ele falou que a média dentro da igreja dele, das pessoas de trocarem completamente o ciclo de amizades dela, de não cristãos para cristãos, era de 2 anos. Então, na média, uma pessoa 2 anos depois que ela conheceu a Cristo, entregou a vida dela para Cristo, ela trocava todo o ciclo de amizade para ela, de não cristãos para cristãos. Então, se a gente entende que relacionamentos, essa ponte de relevância, é a melhor maneira de uma pessoa conhecer a Cristo, através de uma outra pessoa, e do testemunho de uma outra pessoa, a gente tem um problema aqui, quando cristãos e não cristãos não se relacionam, porque a gente está perdendo a chance de usar a ferramenta mais eficiente que a gente tem. Então, a ideia de usar o esporte aqui é basicamente para isso, gerar relacionamentos. A gente criar ambientes seguros onde cristãos e não cristãos podem se relacionar e onde cristãos podem testemunhar a fé deles de maneira intensa, em várias situações reais que acontecem, que ele tem grandes oportunidades de poder falar da fé dele, a respeito da fé dele. Então, se a gente for ver, dando um exemplo bem básico de como isso acontece. Se você está com a Bíblia aí, abre lá em Colossenses, no capítulo 4. Colossenses 4, eu vou ler dos versos 2 a 6 aqui, que fala assim, ó: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, basicamente, vamos criar um ambiente aqui. Você é um cristão e você frequenta semanalmente um ambiente esportivo, não com os irmãos da igreja, mas um ambiente aberto para qualquer pessoa, onde você vai ter lá não cristãos. Então, um comportamento, olhando para Colossenses 4, ideal para você ser intencional nessa prática esportiva, não só, vou só para me divertir, você vai se divertir também, mas você quer ser intencional naquele espaço que você está vivendo ali. Então vamos lá, Paulo, a primeira coisa que ele fala aqui é para a gente orar. Então ele fala, perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Mas orar pelo quê? O que ele está pedindo para a gente orar? É isso mesmo, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra. Então ele está orando por uma porta, por algo que ele vai passar ali
a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então a oração aqui é orar por oportunidades, por uma porta. Então antes de eu ir para o meu ambiente esportivo, seja futebol, seja uma academia ou qualquer outra coisa, eu na minha casa falo: Deus, eu estou indo jogar bola agora, eu estou indo jogar meu basquete, eu estou indo para o meu treino de judô, eu estou indo... Abre oportunidades hoje, me dê oportunidades de manifestar aquilo que transformou a minha vida, aquilo que um dia o Senhor me fez entender. Cria situações onde eu vou poder falar do teu evangelho ali. Segunda coisa que ele fala pra gente. Então, a primeira é orar, a segunda é: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Então, a ideia é que você não vai jogar como você jogava antes. Você vai fazer isso sabiamente. Você vai praticar o seu esporte sendo intencional em todo momento. Então, acho que foi você que falou que a missão da igreja, a gente existe para glorificar a Deus. E Paulo fala que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Então eu vou jogar o meu futebol, eu vou praticar o meu jiu-jitsu, vou praticar a natação, mas eu vou fazer isso para glorificar a Deus. E como é que eu faço isso para glorificar a Deus? Jogando limpo, pensando no próximo, não como um inimigo meu, mas pensando no adversário como alguém que é necessário para mim. Sem ele não tenho o meu esporte, eu preciso de um adversário. E eu vou amar e servir ele em primeiro lugar. É claro que eu vou competir, é claro que a gente quer ganhar, o esporte é isso, mas eu nunca vou colocar a vitória em primeiro lugar. Nunca vou colocar a competição em primeiro lugar. Mas glorificar a Deus vai vir sempre em primeiro lugar. Então essa é a ideia aqui. Eu vou me portar com sabedoria. Eu vou para ali para testemunhar. Então eu oro e eu testemunho. Eu jogo como uma pessoa diferente. E aí ele fala: portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a partir do momento que a gente orou por oportunidades, a gente se portou como um cristão, como Deus queria, a gente glorificou a Deus praticando o nosso esporte. Gente, as oportunidades elas vão aparecer. Então, as pessoas vão perguntar: cara, por que aquela hora o juiz não viu que a bola tinha saído? Por que você acusou que a bola saiu? Não tinha necessidade. Ou então, cara, a bola tocou na sua mão, mas ninguém viu, cara. Por que você acusou aquilo? Por que você acusa falta, você para, quando você dá uma entrada mais dura, você pede perdão e tal? Você vai fazer essas coisas para amontoar brasas vivas na cabeça de quem você está jogando com. E, gente, quando a pergunta surgir, a oração que você fez lá no começo foi respondida. As oportunidades surgiram. E aí esse é o momento que a gente não pode amarelar, que a gente não pode dar para trás. Aí ele fala, para que a gente saiba responder a cada um. E aí essa hora de falar. Então a gente ora, a gente testemunha, e quando a oportunidade vem, a gente fala. Então, basicamente, essa é a ideia de como eu vivo em missão praticando o meu esporte. Beleza? Só beber uma água. Então esse é o porquê do esporte. Então, primeiro, ele gera relacionamento entre cristãos e não cristãos. E segundo, ele cria várias situações onde eu tenho a oportunidade de deixar evidente a minha posição como cristão. Então essas situações surgem corriqueiramente. Então semanalmente você vai ter a oportunidade de ter alguma coisa para falar. Só que dentro da ideia de igreja e esporte, o esporte não é o único elemento importante que a gente está vendo aqui. Mas a igreja é até mais importante. Por que é a importância da igreja? Por que a gente quer fazer isso a partir da igreja local? Então, uma coisa que a gente sempre fala:
lá na nossa missão é que a gente não quer criar a igreja, a gente não é concorrente da igreja, a gente só existe por causa da igreja, para servir a igreja local, para que ela continue, para que ela se desenvolva. Tudo que a gente faz é para a expansão da igreja de Cristo. 1 Coríntios 9, 24 fala que a gente corre por uma coroa que não é corruptível, é algo que é duradouro. E o ministério que a gente pretende desenvolver é algo que não acaba. Isso só vai acontecer através da igreja. A gente está querendo correr por uma coroa que nunca vai terminar, que ela não vai ter fim. E a instituição que Jesus deixou foi a igreja local. É a igreja dele que ele está vindo buscar o dia que ele voltar. E é por isso que todo o nosso trabalho é para que a igreja do Senhor se expanda. Então, todos os programas de atletização, seja eles pensando em atletas profissionais, seja eles pensando na comunidade, eles estão pensando na expansão da igreja do Senhor, seja ela da denominação que for. Então, se desejamos construir algo duradouro, devemos trabalhar a partir da igreja. Então, isso aqui é uma atividade nossa numa igreja local. E você vê crianças, idosos, adultos, adolescentes servindo juntos através do Ministério de Esportes. Pergunta para você, talvez, quem aqui não pratica nenhum esporte? Tem alguém aqui que não pratica esporte regularmente? Vamos fazer assim. Legal. Mas talvez algumas pessoas, e é por isso que muita gente desconsidera a ideia de Ministério de Esportes quando vê de cara. Porque ela fala, nossa, eu não jogo bola, eu não pratico nenhum esporte, eu não faço nada. O que eu vou fazer lá no esporte? O que eu posso fazer? Mas tem mais gente envolvida do que você imagina. Então, qual é a porcentagem de pessoas envolvidas com esporte que você acha? Então, eu vou fazer uma pergunta. No Brasil hoje, qual que você acha que é a porcentagem de pessoas envolvidas com esporte? Deve passar de 90%. Você acha que passa de 90%? Alguém fala que é menos? 70%? 80%? Alguém dá mais, alguém dá menos? Pessoas que estão envolvidas com esporte, eu acho que é bem pouco. Não, informalmente, Você acha que é pouco? na várzea ou bloco não está envolvido, não, deve ser o inicial. Quando você fala convida, você fala alguém que, por exemplo, acompanhe ou alguém que pratique? Isso. Vamos ver isso então? Vamos ver os resultados? Porque eu gosto de esporte, mas eu pratico esporte, são coisas diferentes. Sim. Eu acompanho na televisão, mas eu pratico. São coisas diferentes. Então vamos ver isso. Uma pesquisa do IBGE e do Ministério do Esporte disse que entre atletas de alto nível, atletas profissionais, atletas, praticantes e iniciantes, então iniciantes são aqueles que estão começando no esporte, numa escolinha, o cara que é faixa branca numa arte marcial, o cara que está começando mesmo adulto, então esses são iniciantes. Praticantes é aqueles que procuram o esporte por lazer e saúde. Atletas é aqueles que não vivem no esporte, mas praticam regularmente, e isso faz parte da vida deles. Atletas profissionais é aqueles que vivem do esporte. E os atletas de alto nível é aqueles que, dentro do esporte deles, eles se destacam. Então eu diria que a maior diferença entre o atleta de alto nível e o profissional é que o desempenho dele faz com que o nome dele ultrapasse as barreiras da própria modalidade dele. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Você é do judô, certo? Mas você sabe quem é o Neymar? Sim. Você sabe quem é o Giba? Sim. Porque esses atletas, eles ultrapassam a barreira do esporte dele. Agora, quem é que gosta de vôlei aqui que falou? Vôlei. Você sabe quem é o... Deixa eu pensar aqui. Não, esse é alto nível. Deixa eu pensar em outro aqui. Você sabe quem é o... Me ajuda, gente. Um jogador de... Vôlei, sei. Não, de futebol. Thiago Alves. Hã? Thiago Alves.
Thiago Alves, você sabe quem é o Thiago Alves? Não, porque ele é um cara que está ali, ele é conhecido, quem conhece futebol geralmente conhece. Então, por exemplo, vou falar aqui o Wesley, que jogava no São Paulo. O pessoal sabe que quem sabe quem era o Wesley, então vocês acompanham mais futebol, certo? Mas quem não acompanha futebol não vai saber. Então, eu vou falar Michael Phelps. Quem é que sabe quem é Michael Phelps? Ele é um cara que dentro da natação, ele ultrapassa os pessoas que não praticam natação, não assistem nenhuma competição, eles conhecem. Então, dentro dessa escala aí, o IBGE e o Ministério do Esporte diz que 54% das pessoas praticam esportes no Brasil. Então, 54% da população brasileira, o que já é um número bem alto. Só que, se a gente for considerar um outro grupo, deixa eu voltar aqui, que são dos espectadores, a gente chega a 93%. Então, porque todo mundo assiste esporte. E durante Copa e Olimpíadas esse número sobe para 97%. Tá certo? Eu sei isso porque eu tenho muitos parentes que não assistem nada de esporte, mas chega a época de Copa do Mundo, Olimpíadas, eles estão lá. Então eu lembro Copa do Mundo da Japão e Coreia em 2002, de madrugada, parentes meus que não queriam saber nada de esporte o resto do ano, a gente ficava acordado até de madrugada para assistir o jogo do Brasil. Então, quem é que pode fazer a diferença servindo no Ministério do Esporte? Gente, praticamente qualquer cristão engajado em fazer discípulos para Cristo. Então, no Ministério do Esporte da minha igreja, na igreja que eu congrego hoje em Praia Grande, São Paulo, a gente tem mais ou menos 50 voluntários no Ministério do Esporte. A gente trabalha com 9 modalidades esportivas e 10 atividades total do Ministério do Esporte. Então a gente tem gente que está ensinando karatê, que está ensinando jiu-jitsu, que está ensinando futebol, que está fazendo um rachão de basquete, está fazendo um rachão de handebol, está organizando isso, está dando estudo bíblico, está discipulando, mas a gente também tem gente que está na cozinha preparando o lanche para as atividades das crianças. A gente tem gente que está servindo lá, contando histórias de forma lúdica para as crianças, usando atividades físicas com elas ali. Então a gente tem diversas pessoas, desde pedagogo até profissional de educação física mesmo, trabalhando no Ministério do Esporte. Então é algo meio geral, é algo que várias pessoas podem utilizar. É só porque está gravando. Tá certo. Eu acho que vocês têm até demais. Vocês não disponibilizam uns 5 para Paraíba, não? Você falou que tem 50. A gente aceita e recebe. Então, basicamente, gente, o que eu queria entregar hoje para vocês é essa ideia. Eu queria mesmo criar tempo, porque a gente vai ter um bate-papo agora. Só que a ideia aqui é a gente abrir a cabeça em relação ao uso do esporte. Que o esporte ele não é só utilizado quando eu faço uma escolinha de futebol, mas a simples iniciativa de falar, não, eu vou procurar um espaço esportivo aberto para não cristãos na cidade, e eu vou semanalmente praticar esporte com a intenção de fazer discípulos de Cristo naquele lugar, de ser um sinal do reino de Deus naquele lugar, de glorificar Ele praticando meu esporte. Isso já é uma prática de Ministério do Esporte acontecendo. Então eu ser intencional nisso. Eu só jogar bola, tem muita gente que fala, não, isso já é um Ministério do Esporte. Então tem muita igreja que tem aquele rachão dos irmãos da igreja e acha que isso já é um Ministério de Esportes. E legal, acho que isso gera comunhão, a gente tem um tempo legal, um ambiente legal, mas pode ser muito mais do que isso. As possibilidades são infinitas quando a gente pensa em tudo que a gente pode utilizar. O potencial, tem muita igreja que tem quadra, só que a quadra é muito subutilizada, porque ela só serve as pessoas de dentro da igreja, quando ela podia estar sendo utilizada para a comunidade inteira, para fazer com que a comunidade entre dentro da igreja, participe da vida da igreja, e a igreja participe da vida e se engaje culturalmente com a comunidade. Então essa é a proposta. Então
Aqui a ideia era falar sobre comunidades missionais através do esporte e de como eu posso utilizar isso num novo campo, num campo transcultural, começando alguma coisa. E hoje eu sou um missionário que trabalho na base, servindo os missionários que estão no campo. Só que isso passa, todo mês passa na minha cabeça, cara, quando é que eu vou para o campo, quando é que eu vou fazer alguma coisa de prática, como é que vai ser o meu plano de ação? E eu acho que basicamente o que eu faria para começar um trabalho pioneiro era chegar numa cultura qualquer, pro lugar de onde eu vou, procurar saber quais são os ambientes de esporte que eles têm. Então, onde é que o pessoal corre, onde é que o pessoal caminha, onde é que tem academia aqui, onde é que talvez tenha uma academia de jiu-jitsu aqui, onde é que o pessoal joga futebol, e eu passar a frequentar esses ambientes para fazer amizades para mim e através disso fazer amizades para Cristo. Então, ser intencional em criar esses relacionamentos. Então, basicamente isso, eu já teria base ali de relacionamentos e de investimento em pessoas para iniciar um novo campo. Muitas vezes o missionário, ele planejando, ele fala, cara, o que eu vou fazer começando lá? Por onde é que eu começo? Porque tem tanta coisa, mas por onde é que eu posso começar? E algo que é muito pouco complexo, mas é muito efetivo, é se relacionar com pessoas através do esporte, é criar amizades através disso. Dependendo da evolução disso aí, ele tem a condição de desenvolver uma comunidade missional no lugar onde ele corre, desenvolver uma outra comunidade missional no lugar onde ele pratica futebol ou outro esporte, e ele vai criando grupos de discipulado, e isso vai evoluir para uma igreja. Então, essa é a ideia. A comunidade missional, e eu já estou terminando, essa é a última coisa que vou falar nesse momento. Comunidade missional é simplesmente um grupo de pessoas que está intencionalmente engajado em alcançar pessoas, em criar amizades, mas que essas amizades sejam para criar oportunidades para falar do Evangelho. Então, dentro de Atletas em Ação, a gente usa o conceito de comunidade missional com a igreja local, é treinar as pessoas para elas terem um momento de comunhão, aprendizado e serviço através do esporte. Então, eu vou supor com vocês, eu tenho um grupo na igreja de basquete e a galera da igreja, que é cristã, a gente se reúne antes do basquete. Então, vamos dizer que o basquete é às 7 da noite. Então, a gente marca com todo mundo 5h30, 6 horas em um ponto de encontro aí. A gente come junto. Então, tem um momento ali de comunhão, a gente estuda a Bíblia juntos, então tem um tempo de enriquecimento nosso, e terminando isso, a gente teve comunhão, a gente aprendeu, a gente glorificou a Deus naquele momento, a gente vai com a nossa cabeça certa para ir para a comunidade, servir ela e criar amizades para Jesus ali. Então, basicamente é isso, as comunidades missionais acontecendo. Isso ajuda a cabeça da galera a ir para o lugar, praticar o esporte, ou então desenvolver uma atividade com a mentalidade deles voltada para isso. A gente está indo lá para fazer amigos para Jesus, acima de qualquer coisa. A gente vai se divertir, a gente vai ter o nosso tempo ali, mas a gente está indo com uma missão de fazer amigos para Jesus. Você ia falar alguma coisa? Não? Então é isso, essa ideia. Depois eu vou abrir para perguntas, talvez a gente bater um papo. Isso aí. Então, dentro de Atletas, o principal ministério hoje é o Ministério de Esporte com bases na igreja. Então, é a partir da igreja local, a gente treina a igreja, a gente acompanha a igreja no desenvolvimento de um ministério esportivo, fornecendo todos os elementos disso. Então, como qualquer outro ministério, tem que ter uma base de liderança, de oração, de estudo bíblico, de estudo cultural, pensando na cultura do esporte, e a gente vai acompanhando a igreja no desenvolvimento disso, até a igreja estar estruturada e ela falar, atenção, muito obrigado, Deus abençoe, a gente consegue tocar o Ministério do Esporte a partir daqui. Então a gente faz a construção desde a base e a gente acompanha até o desenvolvimento, e essa igreja vai ser uma referência e vai multiplicar isso, porque isso não é nosso, isso é um negócio para ser multiplicado mesmo. Tá certo? E além disso, a gente tem
outros programas que eles giram em torno disso aí. Então a gente tem viagens de curto prazo internacional. Então todo mês de junho, julho a gente tem viagens para a Europa e Oriente Médio. É o nosso foco. Então a gente faz viagens de 15 dias, onde os nossos voluntários nas igrejas locais do Brasil, eles têm a oportunidade de viajar com a gente, ter uma experiência transcultural no esporte, e eles voltam com muita mais bagagem para servir no Ministério do Esporte da igreja deles. No mês de janeiro agora, a gente está indo com 4 times para o Sertão. Então a gente está indo para o Sertão da Paraíba, da Bahia, Bahia, Piauí, e tem uma que está para confirmar que a gente não sabe para onde vai ainda, tá bom? Mas a gente está em parceria com outras organizações que são especializadas no contexto cultural do sertão, e a gente está indo servir eles com esporte para acelerar o processo. Então lá para Paraíba a gente está indo com a Juvep, que está aqui também, para acelerar o que eles já estão fazendo lá na cidade de Emas, na Paraíba. Então a gente está indo também com a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eles têm um projeto no sertão da Bahia, em Anagé. Eu estava lá semana passada conhecendo. E eles já têm, assim, Ministério de Esportes acontecendo muito bem lá, através de um projeto com futebol para homens e mulheres lá. E a gente está indo para acelerar esse processo deles. Então a ideia das viagens de curto prazo, tanto no Brasil como fora, é servir para dar visão e acelerar o processo de Ministério de Esporte no local onde a gente vai, mas também pensando lá no contexto de universidade de alguns anos atrás, de Atletas em Ação, investir nos voluntários que estão indo. Tem aquele tempo de discipulado intensivo na vida deles através do serviço. Então essa é a ideia. Então tem esses programas de viagens, a gente tem um festival comunitário, que é algo que para engajar ainda mais a igreja com a comunidade. A gente está voltando com a estratégia de acampamentos de esporte aqui, voltados para atletas iniciantes. E os outros programas todos eles vão estar conectados com o ministério através da igreja. Mas você vai falar sobre campos que ainda não tem igreja? Então, basicamente é isso. Lá no sertão foi plantada uma igreja 6 meses atrás. A gente está indo para Emas para fortalecer essa igreja que foi plantada pela Juvep 6 meses atrás. Mas alguns outros projetos eles são para ajudar na plantação da igreja. Então, por exemplo, a gente está indo para o Piauí, é uma cidade próxima a Picos, para ajudar na plantação da igreja ali. Então a gente vai fazer várias atividades para engajar os missionários que vão ficar lá com a comunidade, para fazer eles criarem relacionamentos com a comunidade. Mas você vai falar alguma coisa aqui sobre a iniciação do esporte no campo onde não tem igreja? Sim. Então, basicamente, é o mesmo processo com as igrejas que já existem. A gente usa o esporte para se engajar com a cultura. Então, isso é um negócio legal, porque o esporte, ele é um ponto em comum entre culturas diferentes. Então, você pode ir para o Oriente Médio, cara. Lá, a galera é apaixonada por futebol. Os países onde você vai, a turma é louca por futebol. Às vezes, eu acho que até mais do que nós brasileiros hoje. E a gente vê a cultura completamente diferente, elementos completamente diferentes da nossa cultura, comida, costumes, vestimenta, tudo muito diferente, mas o esporte é um ponto em comum, essa paixão pelo futebol. E a linguagem universal do futebol, a linguagem universal do esporte, eles são pontos que a gente acha em comum. Então é muito mais fácil você entrar e engajar com aquela cultura através dos pontos em comum do que através de qualquer outra forma, assim, você vai ter que criar um esforço para se conectar com aquela cultura, você vai ter que se adaptar demais para entrar naquilo. Então por isso que eu falo que talvez iniciar um trabalho com esporte é muito menos trabalhoso para o missionário, porque são pontos em comum da cultura. Ele não vai ter que pensar muito na proposta da transculturalidade, de como eu vou adaptar isso para a cultura, porque são pontos já muito próximos. É uma ponte já muito fácil. Então, um cara chamado Stephen Shore Green, ele escreveu um livro chamado
Evangelismo do Serviço, seria o título em português. Não tem tradução em português esse livro dele, né? Mas ele fala que são 4 passos que a gente tem para a evangelização efetiva. Então esses passos são Deeds of Love, obras de amor, Words of Love, palavras de amor, in adequate time, num tempo adequado, with no strings attached. Então, sem manipulação nenhuma, sem eu esperar nenhum resultado em troca. Então, primeiro é as obras de amor, eu sirvo, eu vivo, eu faço amigos, eu crio relacionamentos verdadeiros, não só aquele relacionamento interesseiro às vezes que a gente faz, que a gente começa a conversar com a pessoa já com a mão no gatilho aqui para falar de Jesus. Não, eu quero ser amigo, eu quero aprender com as outras pessoas, eu quero viver com elas. Então, primeiro as obras de amor, e geralmente a gente inverte esses 2 primeiros, a gente vem primeiro com as palavras, depois com as obras, mas ele fala, não, vai primeiro com as obras de amor, quando surgirem as oportunidades, vai com as palavras de amor, mas tu vai com as palavras de amor num tempo adequado, tu vai sentir isso aí, e sem manipulação, sem expectativas. A ideia é que você semeie, porque a nossa tarefa é semear, mas a outra obra, e eu vou voltar lá no desenho do começo, para a gente fechar isso aqui. Todo o nosso esforço tá para criar essa ponte aqui. Essa ponte nós podemos fazer. Então é criar essa ponte e falar desse evangelho de absolutos. Essa ponte aqui não é o nosso trabalho. Então a gente conduz o cara até aqui e a gente fala. Daqui em diante é o que Jesus vai fazer. É a transformação que ele vai gerar no coração. Esse não é o nosso trabalho, esse é o trabalho de Deus. Então a gente faz com excelência o nosso trabalho e a gente confia na soberania de Deus, que sabe todas as coisas, que ele tem um propósito eterno para cada um de nós. Tá certo? Queria apresentar para vocês o Alex. O Alex vai dar uma palavra aqui para vocês. Mas além de Atletas em Ação, e o Alex trabalha com uma outra organização, que é Atletas de Cristo, que é uma das organizações mais relevantes no Brasil hoje, trabalhando com esporte. A gente serve num movimento internacional de esportes, que tenta juntar todo mundo que está trabalhando com esporte nas suas ênfases diferentes. Então a gente tem um jeito de trabalhar com esporte, Atletas de Cristo tem uma outra ênfase, e a gente tem várias outras organizações e pessoas com ênfases diferentes. E o Alex é um dos pioneiros nesse movimento internacional de esportes. Ele vai falar um pouco aí disso, vai falar um pouco do que ele faz, do trabalho dele com a igreja local e com atletas de alto rendimento também. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui. A gente, lá na Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos, já identificou 100 maneiras de trabalhar com esporte em prol dos interesses do Reino de Deus, dependendo do público-alvo e do mundo de influência onde Deus plantou cada um de nós, né? Eu fui plantado numa escola de vida bem fora da curva, né? Em 1960, meu pai foi um dos pioneiros na construção de Brasília, e em 60, na inauguração da cidade, teve uma corrida de automóvel como parte dos festejos, e eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo. Eu falei, quando eu crescer, eu vou ser piloto. Não cresci muito, mas marquei o meu exame de motorista para o dia do aniversário, porque naquela época você só podia correr de automóvel se tivesse a CNH. Então, o que eu fiz? Ali eu tinha só 11 anos. Até eu completar 18, eu fui em busca de conhecimento. O que é necessário para ser piloto? Então, eu adquiri tanto conhecimento que quando eu fiz 18 anos, eu cheguei à conclusão que o meu sonho era incompatível com a condição socioeconômica minha e da minha família. Então, eu fiquei muito frustrado, e aí a minha mãe, vendo a minha frustração, pagou para mim uma semana no acampamento Palavra da Vida. E lá eu fui imerso no relacionamento com Deus durante uma semana, e no último dia, no culto da fogueira, eu falei, pai, só o Senhor pode viabilizar o meu sonho. Se o Senhor viabilizar o meu sonho, eu prometo ser um proclamador do Evangelho até o fim da minha vida, em qualquer lugar que o Senhor me mandar.
em 3 meses ele aprontou, conseguiu montar uma série de convergência de fatores que nos permitiu montar uma oficina de fundo de quintal. E quando nós estávamos ali, trabalhamos como mecânicos, meu pai teve um acidente, quase morreu, eu pedi para ele o que sobrou do Fusca, e com a sobra daquele Fusca nós construímos um carro de corrida e entramos nos 500 quilômetros de Brasília de 67, que fazia parte do Campeonato Brasileiro. Para encurtar uma conversa comprida em pouco tempo, nós saímos em último, chegamos em segundo, depois de 6 horas de corrida, e fomos de 0 a 1000 em um fim de semana, e aquilo abriu as portas para eu ser um piloto. E aí fui crescendo dentro do automobilismo até ser campeão brasileiro, número 1 no ranking dos pilotos brasileiros em atividade no Brasil. Consegui um patrocínio, fui para a Europa, ela corri de Fórmula 3, Fórmula 2, e cheguei na Fórmula 1. E sempre o meu carro teve essa inscrição, desde a primeira corrida, Cristo salva. Era a minha maneira de dar um retorno para o chefe lá em cima e para ele ver que eu estava cumprindo a minha parte da promessa, né? Mas quando eu fui campeão brasileiro, um jornalista do JB me pediu, falou: olha, o redator-chefe quer uma matéria sobre o porquê desse Cristo salva que tem no seu carro, e por que esses jovens da igreja vão para a corrida, e quando você ganha a corrida, eles sacam o violão e cantam lá o tema da vitória, Cristo salva, sempre salva. Por quê? Porque eles estão soltando panfletos na arquibancada com esse folheto que você escreveu, o Grande Prêmio da Vida, onde eu fazia uma analogia entre a corrida e a corrida da vida. E ele ainda me deu uma colher de chá. Ele falou: mas eu não manjo nada disso, dá para você escrever a matéria para mim, depois eu dou uma acertada. Falei: tá legal, me dá um dia. Conversei com o meu mentor, pastor Enéas Tonini, e a 4 mãos nós escrevemos um folheto explicando, escrevemos a matéria explicando o porquê do Cristo salva e porquê que tinha todo aquele movimento. E, para nossa surpresa, foi publicado numa 4ª página do JB, na edição de domingo, e quando eu abri aquilo, e eu sabia que o JB tinha uma gama de leitores, de 400 mil leitores, eu falei: nossa, eu preguei para 400 mil pessoas esse fim de semana, num púlpito que andava a 200 por hora. E aí caiu a ficha, plim, que o esporte era um meio de comunicação, uma linguagem. E aí foi que Deus me deu a visão que era possível usar o esporte para alcançar muita gente. Eu sempre andei entre os primeiros até chegar na Fórmula 1, mas quando entrei na Fórmula 1, entrei pelo cano. A minha equipe era uma equipe muito ruim, perdi meus patrocinadores por conta da minha primeira temporada na Fórmula 1, que não tive resultado algum. Isso gerou uma frustração tremenda, eu tive que abandonar o esporte, e foi muito duro, briguei com Deus, fiquei pau da vida com ele. Não deixei de crer, todavia, mas depois de alguns anos Deus me chamou para pilotar essa máquina chamada Atletas de Cristo. E eu entrei ali para trabalhar uns 3 meses na organização da missão e depois ajudar Atletas de Cristo de maneira voluntária, e os 3 meses viraram 22 anos. E Deus fez coisas extraordinárias através do Ministério de Atletas de Cristo, trabalhando com os atletas de alto rendimento, que é aquele da ponta lá do diagrama que você mostrou. E aí, andando com a turma da Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos, Deus deu essa visão, que era possível alcançar o mundo inteiro através da linguagem universal do esporte. E aí os atletas que nós discipulamos quando ainda eram juvenis, júniores, a última escala antes de subir para o time de sub-20, que foi o Silas, o Jorginho, Tafarel, essa turma. Nós conhecemos eles quando eles eram atletas que estavam subindo, e aí eles me convidaram para ir em 5 Copas do Mundo como capelão deles na seleção brasileira, e nós vivemos experiências incríveis. Parece que foi o 2º capítulo do livro de Atos em ação ali, principalmente na conquista do Tetra nos Estados Unidos e do Penta no Japão e Coreia. Então, quando Lúcio, Kaká e Edmilson se ajoelharam no centro do estádio de Yokohama, e eu vi eles no telão do estádio, quando eles acabaram de fazer uma oração, eles se levantaram, deram um zoom no peito deles, estava escrito Jesus loves you.
E eu que tinha levado aquelas camisetas para eles e convenci eles a usarem isso. Eu falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri a minha parte, né? A minha razão de viver. Porque eu sabia que 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro estavam vendo aquela mensagem, né? Então, como parodiando o ex-presidente, nunca na história desse mundo, tanta gente viu essa mensagem ao mesmo tempo. Então, foi o dia mais feliz da minha vida, porém o chefe não me levou. Estou eu aqui até hoje. E quando eu fiz o meu curso de treinamento de liderança no Instituto Haggai, há 30 e tantos anos atrás, quanto de tempo eu tenho? Pode ir? O meu trabalho final de conclusão do curso lá de treinamento de liderança era montar um plano de ação com o que eu ia fazer no meu país com toda aquela informação que a gente aprendeu lá durante 3 semanas. E eu montei um plano de ação. Eu descobri que naquela época 120 milhões de brasileiros assistiam televisão. Então eu montei tudo e aquilo orientou para mim as minhas ações em Atletas de Cristo. Seriam uma parte de treinamento e discipulado de atletas que, através dos meios de comunicação, atingiriam esse público de 120 milhões de telespectadores. Do outro lado, esse seria o caminho da semeadura. Do outro lado, trabalhar com o corpo de Cristo, levantando aqueles que iam colher esses frutos, né? Baseado naquilo que Jesus disse lá: grande é a seara, poucos são os cearenses, né? E a gente estava querendo equipar os ceifeiros. Nós tivemos muito sucesso na semeadura e pouco sucesso em motivar a igreja para ter as pessoas que poderiam se beneficiar e fazer uma colheita através do testemunho das sementes que esses atletas iam lançar. Mas, por incrível que pareça, acabou o meu tempo em Atletas de Cristo, me substituíram no comando da missão depois de 22 anos e eu fiquei meio que nem cachorro que caiu da mudança. Mas Deus me levantou de novo depois de uma fase de transição para agora estar trabalhando com a igreja naquele lado, de desafiar a igreja a colher os frutos das sementes que esses atletas lançaram ao longo dos anos. Então, e isso casa com um conceito que eu ouvi há poucos anos atrás, 2 anos atrás, na conferência missionária da minha igreja, a Batista do Morumbi, o termo igreja missional. E o que é a igreja missional? A igreja missional é aquela em que todos os seus membros são missionários, envolvidos na obediência ao ID por todo mundo de Jesus, no seu mundo de influência. A palavra mundo pode querer dizer o mundo inteiro, mas também o mundo de influência de cada um, onde Deus plantou cada um. Então eu tenho agora trabalhado com a igreja, falando da proposta da igreja missional, usando como ferramenta o esporte. Então eu tenho falado sobre esporte a serviço da igreja missional. E para isso a gente escreveu um livro que... Desliga para mim aqui, vai. Escrevi um livro chamado Força para Vencer, que é o neto do Força para Viver, que foi lançado também por uma fundação americana em cooperação com Atletas de Cristo, há 30 anos atrás, com testemunhos, só testemunhos dos atletas. E ali eu falo que eu mostro para a igreja a diferença entre um testemunho e uma boa pregação. Uma boa pregação é o engenheiro que desenhou um carro vendendo o produto que ele criou com a ficha técnica da mão. Então ele vai falar de performance, economia, durabilidade, segurança, tecnologia embarcada. E o testemunho é o cara que tem um carro igual aquele, que vai dizer o seguinte: esse carro é gostoso de guiar, bebe pouco, não dá oficina de jeito nenhum, impressiona a galera, eu recomendo, como diria o Emerson Fittipaldi. Então o livro só de testemunho feito para quê? Para equipar os santos, para eles irem falar com o seu mundo de influência fora das 4 paredes, com uma ferramenta que traz o testemunho desses atletas todos que eu mencionei aqui, né? Tafarel contando como é que foi a final da Copa do Mundo, quando a responsabilidade da conquista do Tetra saiu dos pés mágicos de Romário e caiu na mão dele na disputa de pênalti, na Copa de 94. O Silas contando como é que foi o envolvimento com Força para
Viver, que ele foi o garoto propaganda da campanha, Jorginho, que era o jogador mais violento da defesa do Flamengo, ganhando o prêmio de jogador, o prêmio Fair Play da FIFA como jogador mais leal do mundo, que para nós é o maior troféu, que atesta uma pessoa que foi mudada de dentro para fora pelo poder de Jesus Cristo, que é o que o Brasil precisa para sair dessa lontra que nós estamos. Só mesmo Deus mudando é um problema moral do Brasil, mas se não houver essa mudança de dentro para fora, tem que haver. E essa é a nossa função, divulgar o Evangelho. E a gente tem também o do Ayrton Senna, né? Segunda-feira, depois da tragédia de Imola, o telefone tocou o dia inteiro lá em Atletas de Cristo, todo mundo querendo saber, Ayrton Senna foi para o céu? Então, lá a gente conta como é que foi o nosso relacionamento com ele. Você vai descobrir se ele foi para o céu ou não. Lá. Fittipaldi, discípulo meu, depois de 30 anos falando de Cristo para ele teve 2 acidentes muito sérios. E aí Deus deu uma chamada nele e ele se entregou para Cristo. E ele teve um acidente de avião, e ficou com uma vértebra quebrada, perdeu muito sangue, estava no mato, perdido na selva, com um filho de 5 anos que não teve nada. Ele não podia se dar o luxo de desmaiar, porque ele tinha que tomar conta do filho, e os urubus já sentindo o cheiro de um possível banquete, já estavam sobrevoando eles. E No Mato Sem Cachorro é o título. E o livro é todo nessa vibe aí, bem fácil de assimilar para falar com os de fora. É extremamente evangelístico, porque é uma ferramenta fácil, onde cada sujeito da igreja pode entender isso com uma facilidade incrível e sair com o pacote missional embaixo do braço, que já tem 10 livros, e as instruções, e arrumamos uma alma boa que subsidiou isso para a gente. O livro custa R$ 9,90 no pacote de 10, então tem dado um resultado bárbaro, assim, de bom, e tem sido a nossa parceria com a igreja nesse outro lado. Enquanto Deus não levanta novos ícones que vão botar a boca no trombone, como os do passado fizeram, a gente está trabalhando nessa fase aí, mostrando como alguém disse aqui, mas eu não jogo nada. A pessoa que não joga nada pode participar, como nós vimos aqui, com mais de 90% de brasileiros envolvidos de alguma maneira com esporte. É um valor da nossa cultura. Aqui se fala português, é a língua número 1, e a segunda é futebolês. Então, no país do futebol, nós estamos aí com... Deus está trabalhando, fazendo maravilhas através do esporte. Obrigado, Alex. Então é muito legal isso, é bem essas duas pegadas diferentes aí com o esporte. Se a gente fosse fazer uma grande divisão nessas 100, pelo menos 100 estratégias aí que como movimento internacional de esportes a gente já levantou, a grande divisão seria trabalhos no esporte, dentro do esporte, do ambiente, da cultura do esporte com atletas, esses de alto rendimento mesmo, e através do esporte. A gente usa o esporte, essa ferramenta e a linguagem para alcançar aqueles que não têm a identidade deles construída dentro do esporte. Então é bem legal ver esses tipos diferentes, como a gente aproveita para fortalecer o outro. É bem essa ideia mesmo. Então a Atletização, e é o que a Atletas de Cristo e a Atletização está aproveitando muito, é a ligação entre o esporte e a mídia. Então esse relacionamento entre esporte e mídia que dá esses ecos todos para o que os atletas fazem, falam. Então, para o bem ou para o mal, eles têm essa influência gigantesca. A gente percebeu isso e a gente tem utilizado. Então, a Atletas de Cristo tem diversos livros mesmo nessa pegada, e o Alex participou da organização de muitos deles. A gente fez um DVD, Atletas em Ação, nas últimas Olimpíadas, e todo grande evento esportivo a gente produz um DVD com testemunhos de atletas. Então, o último nas Olimpíadas a gente chamou de Luta e Triunfo. Então, era a história de 4 atletas olímpicos contando histórias de lutas que eles tiveram na vida e no esporte deles e de como eles ultrapassaram para isso. E o cara que está assistindo, o cara que não é do esporte, está assistindo aí, ele conecta essa história com as lutas que ele está vivendo na vida dele. É esse DVD aqui mesmo. Deixa eu até mostrar para vocês o Luta e Triunfo. Então tá dando ali no stand. Legal. Então, o Luta em Triunfo. E aí o cara que está assistindo, ele vê, cara, eu também estou passando algumas lutas na minha vida e eu vou talvez procurar a mesma solução desse cara aí que foi Jesus.
e que transformou tudo. Então, essa conexão de histórias do esporte, de tudo isso. Então, gente, existem diversas formas de se trabalhar com esporte, são infinitas elas, assim. Então, hoje, se você for procurar na maioria das agências de campo transcultural para fora do Brasil, aqui, você vê que muitos têm obreiros deles usando o esporte lá fora. Talvez alguns deles, e é isso que a gente está procurando com a Atletização agora, é como a gente fortalece essas agências no uso do esporte, é um machado não tão amolado, porque a gente sabe que é fácil, a gente sabe como é tudo aquilo, mas a gente ainda não sabe muito bem como aproveitar tudo isso. Então é isso que a gente está tentando ajudar, mas muita gente já entendeu. Então, por exemplo, num país de Oriente Médio, entrar com uma carteira de técnico de futebol C da UEFA, ou então C da FIFA, você tem muito mais facilidade. Ele é praticamente assim a garantia do seu visto de entrada naquele país ali. Você entrar como um profissional no futebol. O jiu-jitsu hoje é um esporte que está com uma abertura brasileiros no jiu-jitsu para fora do país gigantesco e diversos outros esportes, né? Então, ele nos permite a entrada muito fácil, e não só a entrada, mas a conexão com as pessoas quando a gente chega lá no campo. Tá bom? Eu terminei, eu vou abrir para perguntas para vocês aqui, mas antes de eu abrir para perguntas, eu tenho um irmão, o Fernando. Fernando, eu conheci ele aqui, eu nem sei o que ele vai falar, mas ele vai ter 5 minutos aí para falar do ministério dele. Eu descobri que também é com esporte, e ele compartilhar, assim como toda vez que eu ouço o Alex, eu aprendo muita coisa. Eu vou aprender com meu irmão ali. Fernando, pode vir aqui na frente para falar um pouco do que vocês fazem. Meus amados, fico feliz de ter essa oportunidade. Eu me encaixo naquela de praticantes. Eu amo o esporte e só uma experiência pessoal. Eu fui muito frustrado por causa do esporte. No que sentido? Eu venho de um país comunista, na Romênia. Eu sou romeno, estou há 14 anos no Brasil como missionário, sou pastor presbiteriano e trabalho com a Associação Internacional de Discipulado. Mas quando eu era criança, eu gostava muito de competir, e uma das coisas que eu gostava era tênis, né? Não é ping-pong, não, é que vocês têm a mesma palavra, não sei qual a diferença, mas enfim, tênis. Mas meus pais não investiram, não tinha muitas possibilidades, então eu jogava na parede 3 horas seguidas, e tudo bem, a vida foi em frente. Eu cheguei a me converti com 14 anos, fui o primeiro da família, depois meu pai, minha mãe, e fez o seminário. Acabei sendo missionário com 25 anos, eu já via para o Brasil. Então já pode calcular a minha idade, se sou 14 anos aqui, já vai saber quanto eu tenho. Mas o interessante é que 2 anos, 3 anos atrás, poderia dizer que nada poderia ter acontecido. Me casei, tenho 3 filhos, tem mais um para chegar agora em janeiro. Sou já pastor, trabalho com outras organizações. Então, assim, de ponto de vista ministerial, estaria satisfeito. Mas me pegou uma grande frustração que você não vai acreditar. Quando eu comecei a olhar de novo Djokovic, Federer jogando tênis na televisão, por muito tempo eu nem olhei, eu comecei a ter raiva do meu pai, né? Interessante, porque eu sou pastor já, estou com 39 anos, fosse embora aquela época. Mas eu não consigo olhar aquele televisão e não deixar de pensar, eu poderia estar lá, eu poderia jogar com o Djokovic, sou mais velho do que com o Federer. Poderia jogar com ele, porque na minha mente eu teria a chance, claro, poderia não ter, mas é o que está na minha mente, eu poderia treinar, eu poderia estar lá e eu não estou lá, né? E essa frustração agora vem sendo trabalhada há 3 anos, porque parece uma coisa besta, né? Mas aí eu comecei a jogar tênis, eu faço tênis agora. E como consequência disso, eu me despertei assim, falei com minha esposa, falei, eu não quero fazer isso com meus filhos.
E agora eu comecei a investir em esporte com eles. De tal maneira que a maior fatura do mês é paga para eles fazer esporte. Se você perguntar qual é a parcela maior do mês, não é nem a comida, não é nem o aluguel, sei lá, qualquer outra coisa. A maior parcela são eles. E tem gente assim que me acha um pouco louco, talvez esteja, por exemplo, eu moro numa cidade de interior, no Rio Tinto, e não tem tênis. Claro, eu iniciei meu filho no tênis, né? Mas ele faz natação também. E só tem na capital. Isso significa mais ou menos até o lugar mesmo próprio de tênis 70 quilômetros. Então eu bato ida e volta 140 quilômetros só para ele jogar tênis 2 vezes por semana. E eu até brinco com o treinador que eu pago mais a gasolina do que a ele para treinar. E meu filho, ele disse: pai, eu quero jogar tênis, ganhar muito dinheiro e dar para as pessoas pobres, criar casas, ser missionário. E para mim é por isso que essa oficina é muito importante. E existe esporte, oferece outras ferramentas. Tem muitas pessoas frustradas querendo jogar, mas não tem chance de jogar. E nós aqui como brasileiros, agora eu falo nós como brasileiro, minha esposa é brasileira, sabemos disso. Se você falar com qualquer treinador, ele vai dizer: pois é, mas a condição financeira não dá, por isso muitos não chegam longe. Não é nem por causa de talento. E essa é uma outra área que o esporte pode trabalhar, as questões emocionais de um povo ferido, que não teve chance, né? E é por isso que eu trabalho com duas coisas na Associação Mundial de Discipulado. Trabalhamos em 58 países e agora só vou falar em 1 minuto disso. Muitas pessoas se convertem, vêm para Cristo, mas depois dali parece que entram numa grande panela na igreja e acaba por ali. Então se percebe que as igrejas, na sua maioria, não têm um programa claro, intencional para o crescimento dessas pessoas. Cada um cresce com o que pega de um estudo bíblico, de uma pregação que cai, e por aí vai. Mas percebemos a necessidade de se investir intencional e programado com essas pessoas para elas crescer. A ideia principal é encontrar a pessoa onde está e ajudar a dar o próximo passo. Então nós entendemos discipulado não somente como aquela ferramenta que trabalha a pessoa que se converteu e prepara ela para ser batizada, como das maiorias das vezes, mas percebemos que Jesus nos deixou um padrão através do qual ele levou seus discípulos da estaca zero quando os convidou para o evangelho, depois firmou as verdades bíblicas neles, depois ele treinou eles habilidades ministeriais, envolveu eles em missão e depois chegou ao ponto de eles serem líderes maduros, onde Jesus diz: eu vou para o Pai, agora vocês vão e faz, ao ponto de entregar a Ele todo o ministério. Então, para nós, discipulado é um processo contínuo que envolve todas as áreas da igreja e de todas as pessoas da igreja. Como eu disse, não sei se foi você ou você que agora eu me perdi, que a igreja missional é quando todo mundo está envolvido. E por isso o discipulado, ele prende isso. Então, nós damos treinamentos no Brasil e afora sobre discipulado e também damos material, como disse, perspectivas, que eles querem fazer também parceria com a gente, que muitas vezes tem gente que até fala de discipulado um pouco mais profundo, mas aí que tá, não tem material. Então a parte boa é que há 40 anos nós desenvolvemos também material bíblico adequado para cada fase. Por exemplo, na fase 2, no estabelecimento das verdades bíblicas, nós temos 10 cursos sobre atributos de Deus, entendendo as pessoas, que trata de relacionamento, a importância de crescer espiritualmente. Esse é quando você estabelece a base. Depois, no fase 3, quando é habilidades ministeriais, a gente fala, por exemplo, como conduzir um grupo pequeno, como fazer estúdio bíblico indutivo e assim por diante. Porque veja bem, qual é o problema que nós temos também no esporte, no meu ponto de ver? Nós moramos num lugar que temos 2 hectares de terreno, muito grande. E claro, eu gosto de esporte, então nós temos uma quadra de futebol, eu queria fazer uma de tênis, de futebol, de vôlei, temos lá. E chegou uma vez um empresário lá, ele viu toda a área e falou: você poderia usar isso para evangelizar tal? Eu falei: tá certo. Ele falou: me dá o homem que eu te dou o salário dele mensal.
Aí que tá, eu não tinha o homem. Porque trabalhar com esporte não é você chutar a bola, mas é um cara também maduro, que sabe trabalhar com as pessoas e levá-la em frente. Então, minha necessidade, por exemplo, eu falei na brincadeira, mas ao mesmo tempo sério. Se você tem um missionário que ele ganha seu sustento e assegura lugar para ele ficar, manda para mim, que eu tenho o terreno. Eu não tenho a pessoa. Então, é uma necessidade. Discipulado ajuda as pessoas nisso. Mas existe a segunda frente do nosso ministério. Nós percebemos que tem várias pessoas que se convertem, querem crescer, cresce até, mas chega a um ponto que eles vão estagnando, alguns voltam para trás. E elas são sinceras, lê a Bíblia, você bota eles para orar, eles oram mais ainda, mas não adianta, eles não passam daquilo. E muitas vezes isso se deve a problemas nem resolvidos do passado delas. Nós viemos com bagagem e nós reagimos a certas coisas devido também coisas que aconteceram no nosso passado. E o fato de nós não aprender a sofrer ou ter o luto das nossas percas nos faz, na vida adulta, explodir em algumas áreas que nem nós sabemos, porque de repente eu estou tão sensível e nervoso quando vejo um jogo de tênis, por exemplo. Eu estava bem sucedido, o que tem a ver isso? Mas remete ao fato que eu tenho uma perca e eu não sofri ela, eu abafei ela. E eu consegui abafar ela bem por 20 anos, não liguei com nada. Mas chegou um tempo que de repente apareceu, me pegou de surpresa e nem eu como pastor soube o que fazer. E aí eu tenho que passar por um processo de restauração. Por isso nós temos esse ministério, restauração de coração, que ajuda, damos treinamento e ferramentas para a pessoa aprender como se lidar com suas percas e sofrer essas percas e ela ser uma pessoa saudável. E ser essa uma ferramenta que vai se lidar com o sofrimento, porque sofrimento amanhã nós podemos ter uma perca e sofrer de novo. Pode morrer alguém da nossa família, pode perder um emprego. O sofrimento vem o tempo inteiro. O grande problema não é o sofrimento, mas é como nós nos lidamos com isso. Então nós vemos tendo material sobre isso, estamos aqui também e estamos à disposição tanto de parcerias para oferecer treinamentos. Nós damos treinamentos no Brasil inteiro, também fora, trabalhamos mais ou menos em 58 países. Eu fui esse ano em Filipinas e na Romênia e dei esses treinamentos, claro, junto com os outros, não sozinho, mas é uma coisa muito boa, porque muitos, e até jogadores, por exemplo, essa é outra coisa que podemos colar junto. Muitos têm feridas emocionais. Nós vemos o jogador que tem muito dinheiro, é bem sucedido na vida, mas muitas vezes a base dele emocionalmente ele está no chão, muitas vezes. E há motivos para isso. Então, é importante esse trabalho, como se lidar com a estrutura emocional da pessoa. E a gente sabe, quem faz esporte, embora eu não fui um profissional, mas a gente sabe que quem faz esporte, emocionalmente ele é um pouco puxado, né? Porque ele tem que abandonar várias coisas, ele tem que se dedicar, ele tem que ser focado, senão ele não vai. E isso o priva de várias coisas que uma pessoa normal, vamos dizer, tem. Agora, claro, os mestres estão aí, pode falar melhor do que eu. É importante saber como se lidar com essas pessoas. Ou, por exemplo, um esportivo que ele para de fazer esporte. Não é fácil. Tem um programa para lidar com isso. Tá vendo aí? Mas eu agradeço muito e estamos aí à disposição dos irmãos, tá certo? Que Deus abençoe. E eu agradeço a confiança dele, que nós nos encontramos, nos conhecemos, ele falou, cara, eu te dou 5 minutos. Falei, você nem me conhece, cara. Mas muito obrigado, viu, cara? Obrigado. Fala para ele do seu treinamento. A gente vai conversar depois. Mas, gente, legal, 3 coisas que vieram na minha cabeça aqui na palavra do Fernando. Primeiro, a ideia de... ele falou do investimento nos filhos dele. Mas imagina se a gente, nessa ideia de ser uma igreja missional, que o Alex falou, que é uma igreja que não só todos são missionários, mas todos estão encarnados na cultura. Eles participam da vida da cidade onde a gente está, da comunidade onde a gente está, a gente cria relacionamentos. E a gente colocasse nossos filhos para fazer esporte, não pensando talvez eles serem profissionais, não qualquer outra coisa, mas mesmo como uma atividade extracurricular, mas desde o início
início a gente ensinasse eles a serem intencionais do ambiente de esporte lá. Filho, você está indo como um missionário para aquele lugar. Você está lá para falar, para glorificar a Deus jogando seu esporte, e para quando surgirem as oportunidades você poder falar do porquê que você faz isso diferente. E os nossos filhos crescessem nessa cultura. A gente ama esporte, a gente ama participar de esporte. Imagina se a gente fizesse isso sempre com intencionalidade. Fernando. Isso até como pai confere muitos frentes de relacionamento com outros pais que levam a seus filhos ou tem chance de falar com os pais deles. Sim. E os próprios filhos, por exemplo, do meu filho, ele sempre há muito tempo ao livre, quando está livre ele fala com o colega, tu sabe as leis de Deus? Aí ele já Sim, legal. falou de Jesus para o treinador dele, oferece várias frentes. Sim, bom. Pode fazer. Meu nome é Cláudio, boa tarde. Eu tenho visto, eu trabalho com futebol, sou técnico de futebol e trabalho há 9 anos, mas como missionário eu tenho 33 anos. 5 anos de Filipinas, 7 anos de Bangladesh e iniciei alguns trabalhos na Ásia, em Malásia, e na Indonésia, no Timor-Leste e vários trabalhos em Bangladesh. Sabe qual era o clamor? Mandem técnicos de futebol para nós. Até eu tive a oportunidade de almoçar com o ministro de Educação lá de Timor-Leste. Ele só queria falar de futebol e queria técnicos de futebol brasileiros. E eu tenho visto que a igreja desenvolveu bastante o Ministério de Esporte do Brasil para o Brasil. Até minha família tem um time de futebol que participa da Olimpíada de Futebol do Vale do Paraíba. E várias igrejas lá participam dessa Olimpíada, então a gente sabe que funciona. Por exemplo, o surfista pregando para o surfista, o jogador de futebol pregando para o jogador de futebol, né? Funciona mesmo. É um ministério do novo mundo para o novo mundo, mas o velho mundo foi esquecido, desenvolveu nada. Tanto que essa estatística que nós temos aí de missionários não passa de 2.000 missionários. Aquela que foi apresentada na plenária tem 15.000 missionários, mas fora do Brasil não chega a 2.000 missionários. É muito pouco o tamanho da ferramenta que nós temos na mão. Eu vou fazer a pergunta, eu estou dando uma explicação para ter sentido a pergunta. Desculpa, tá? Mas é muito pouco. O tamanho da ferramenta que nós temos na mão tem sido ignorada nesses 17 anos do século XXI. A gente poderia ter avançado muito mais, porque o 5º título de futebol brasileiro, que é um dos principais esportes, porque é o mais conhecido no mundo inteiro, porque todo esporte é importante para o mundo inteiro hoje, mas o futebol tornou-se uma das principais ferramentas. Por exemplo, Filipinas sabe que é basquete, né? Tem um basquete lá. Mas por que Filipinas tem várias ilhas com Balanguinguin-sama, Mapun-sama, Kalibugan, Kalagan? São povos que falam a sua própria língua, que amam o esporte. Muitos deles aprenderam a amar o futebol, não tem ninguém trabalhando com eles. Bangladesh tem 2 equipes de futebol clamando por um técnico há anos e eu não consigo mandar. Não tem. Por quê? Parece um pouco elitizado o nosso esporte, sabe? Quando você fala de ir para um país extremamente pobre, é muito difícil. Em 2003, eu abri uma escolinha de futebol na Índia lá, dei início ao trabalho, precisava de técnico de futebol, não achava lugar nenhum. Sabe o que eu fiz? Peguei 2 missionários e treinei eles no futebol. Deu certo? Não muito, porque são pernas de pau. Também não entende muito de futebol. Tá, mas tem milagres também no futebol. Eles abriram a escolinha de futebol lá, estão até agora lá, Victory Football Academy. Sabe o que aconteceu? Treinaram muitos obreiros para a obra lá, para discipular, evangelizar, tudo. E não sabiam muito de futebol, mas com pouco tornou-se muito.
Então, gente, a minha pergunta é essa: o que fazer para fazer com que essa mentalidade, dessa poderosa ferramenta que se tem nas mãos... Por exemplo, um missionário da Tunísia falou: eu não trabalho com futebol, mas eu preciso de um técnico aqui, a porta está aberta, é para trabalhar num time de 3ª divisão, mas manda alguém aqui para mim. Eu falei: não tem. Quem quer trabalhar aí? Quem quer treinar para isso? É difícil, entendeu? Então a minha pergunta é essa: por que o Brasil não conseguiu se voltar para o clamor do velho mundo? África e janela 1040, até o sudeste da Ásia, não há ninguém, sabe que eu estou sendo relativo aqui, né? Não há ninguém, não é isso, né? A gente sabe que tem um ou outro, mas poderíamos ter muito mais. Talvez a gente precisasse estudar. E a minha pergunta é essa: como estudar isso? Como envolver? Como levar o chamado missionário para aquele que se converte no esporte, para servir no esporte, para um chamado missionário no esporte? Quem tem influência com um nome, por exemplo, de nível aí médio alto, né? E que já é bom no futebol, como passar essa visão missionária para ele? Sabe o que você poderia fazer em Bangladesh, que seria importantíssimo para a obra de Deus, né, de impacto? Sabe o que você poderia fazer lá, né? E em muitos outros países? A porta está aberta, há um clamor. Hoje falou na plenária: todo mundo ama o brasileiro, ama a camiseta amarela. A identidade C abre porta para você entrar em qualquer país, mas não tem ninguém querendo entrar, não. Obrigado, Cláudio. Eu acho que a gente viu a palavra do Lidório, ele falando um pouco da pesquisa da Força Missionária Brasileira, e olhando um panorama geral, a gente encontra vários pontos onde talvez essa dificuldade está acontecendo, do vocacionado até o campo, né? Mas eu posso falar um pouco, acho, da experiência que a gente está tendo com Atletas em Ação nisso. Nós somos uma agência que ela é especializada em discipulado e treinamento. E a gente não tem nunca teve know-how no envio de missionários para campos transculturais. E aí, depois de alguns anos trabalhando nisso, a gente entendeu que, cara, a gente não precisa disso. Tem gente que é especializada nisso. O que a gente precisa é trabalhar em conjunto e treinar essas pessoas para irem. Então, esse ano a gente começou um programa de parcerias. A gente está com uma primeira parceria piloto com uma agência de missões transculturais, que é a Missão Kairos. E a ideia é justamente isso: a gente treinar os missionários da Kairos para irem para o campo e utilizarem essa ferramenta. Então, a gente juntar forças, e o nosso desejo é que essa seja uma ferramenta utilizada cada vez mais por outras agências. É um negócio muito grande para ficar na mão de Atletas de Cristo, de Atletas em Ação e de agências especializadas no esporte. Então, nosso desejo é fazer isso e ir para além das nossas agências e ser exatamente utilizado. Então, isso eu posso falar um pouco da resposta quanto à nossa organização. Por muito tempo vinha gente falando: cara, eu quero ir para o Iraque com futebol. Cara, desculpa, a gente pode até te treinar para usar o futebol, mas a gente não sabe como te mandar para o Iraque. E isso aconteceu várias vezes. E hoje a parceria está sendo o caminho que a gente tem encontrado para não fugir da nossa especialidade, mas como a gente treina pessoas para ir. Eu acho que o Cláudio tem que explicar que o efetivo é muito baixo ainda, a tamanha necessidade de povos não alcançados. Não, isso eu acho que o Ronaldo respondeu pra gente na primeira plenária. E aí, usando o futebol como ferramenta, eu acho que o número cai mais ainda desse Sim. porque a igreja não é missional ainda, e ela, por não ser missional, ela não entendeu que o futebol ou qualquer outro esporte pode ser uma ferramenta que a gente pode usar para maximizar o Sim. Eu acho que fechando esse assunto, muito bem, é isso que você falou agora. A partir do momento que a igreja ela é missional na sua essência e na sua cidade, e é relevante na sua cidade como uma igreja missional,
esse serviço vai transbordar, onde os filhos deles vão ser chamados para ir além dos campos daquela igreja. Então, enquanto a gente não constrói esse caminho para a igreja entender a relevância que ela precisa ter na cidade e no contexto, e da intencionalidade em tudo que ela faz com a sociedade, isso dificulta que mais pessoas surjam pensando nos povos não alcançados. Então, eu acho que isso é muito mais sobre a missão da igreja e o entendimento da missão da igreja, porque em si da ferramenta do esporte. Porque cada um que vai, e os que estão lá no campo, eles estão indo com os talentos, com as habilidades, com as ideias que Deus deu para ele. Então não é que eu acho que tem poucas pessoas no esporte sendo levantadas. É que tem poucas pessoas sendo levantadas no geral. Poucas pessoas estão indo no geral. Tá bom? A igreja local precisa entender que dentro da igreja já tem as pessoas, já tem os talentos. E a igreja precisa entender isso, que ela precisa pegar os talentos que ela tem, levar para o atleta de nação, para o atleta de Cristo, que vão preparar ele e vão botar eles para fora. Sim. Sim, eu vou dar pro Alex falar, mas antes disso aí, é só, acho que isso infelizmente não é o nosso papel. Quem faz missão não é a agência missionária. Quem faz missão é a igreja. Não existe igreja senão uma igreja missionária, e não existe missão senão uma missão da igreja. O que a gente está fazendo é para servir a igreja no cumprimento da missão. A agência, ela agencia a missão, ela proporciona ferramentas. E eu acho que, e eu não quero ser mais um, e eu não vou ser mais um daquele que só fala mal da igreja. Jesus, ele amou a igreja, ele ama a igreja é a noiva dele. Então o que a gente precisa é, a partir e dentro da igreja, tomarmos a iniciativa de servi-la nesse sentido. Alex. Só para concluir, é o seguinte, existe também um desencontro entre a necessidade e o suprimento. O teu clamor, o dele ali, talvez não chegou em quem pode resolver. Precisa haver mais vocação missionária e treinamento, né? A gente tem o Ceflau aí que treina pessoas que querem fazer isso. Então, uma coisa que esse congresso aqui é uma oportunidade de ver quem está fazendo o quê, em que campo. Então, esse reino de Deus, ele tem todos os recursos humanos, todos os recursos técnicos, agora na era que nós vivemos, todos os recursos econômicos e espirituais para cumprir o Ídolo por todo mundo no nosso tempo. Está faltando agora um ajuntamento, e isso aqui, esse congresso como um todo, se a gente prestar atenção não só na nossa necessidade, mas no que os outros estão fazendo, a gente vai descobrir algumas maneiras de interação. E está orando, né? Para que o Senhor mande mais cearenses para a sua seara. Para terminar, o livro que eu falei está lá no stand da CEPAL, se quiser passar lá, tem o livro que eu me referi, o pacote dimensional também. O stand da CEPAL é muito pequenininho, à direita saindo do salão. Quando vem do salão para lá, é o primeiro da direita. E eu vou estar lá hoje à noite também distribuindo os livros e autografando. Legal. Gente, quem quiser saber mais sobre o trabalho de atletização, no stand da CRU Brasil, a atletização é um ministério da Cruzada Estudantil, da CRU Brasil. Você passa lá, pode pegar mais informações. Eu tenho alguns, acho que eu tenho para todo mundo aqui, panfletos aqui falando mais sobre isso. Você pode pegar comigo e a gente pode continuar essa conversa lá fora depois, tá bom? Deus abençoe. Eu queria orar, só para a gente encerrar, para que a gente atenda esse clamor da igreja lá fora, para que a gente cumpra isso e use todo o potencial criativo que Deus deu para a criação dele, para que a gente use todas as ferramentas que Deus tem nos dado a serviço dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui de conversar sobre a tua missão, sobre as coisas do teu reino, Deus. Mas, por favor, Senhor, nos ajuda não só a conversar sobre isso, estudar sobre isso, participar de congressos sobre esse assunto, mas, Senhor, nos ajude a cumprir a tua missão aqui na terra, Pai. Que nos ajude a servir a igreja e a servir como igreja, Pai, mas uma igreja que está em missão, que entende o seu papel na comunidade onde ela está inserida,
ferida e que entende o clamor dos povos não alcançados também, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixou a igreja, a gente ama ela também, e que o Senhor nos ajude a servi-la para que a cada dia mais ela possa se expandir na terra, Senhor. Muito obrigado pela sua criatividade e que o Senhor nos ajude, Senhor, a usar toda essa criatividade que o Senhor nos deu e todas as ferramentas possíveis para que o teu evangelho continue expandindo por nós e através de nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.